Olá, tudo bem, meus irmãos? A paz de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mais uma vez, reunindo-nos para a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando escatologia na nossa revista As Grandes Doutrinas da Graça, volume 2, né? Você pode ver aqui, né? Revista de autoria do reverendo Leandro Lima. Nós começamos semana passada a estudar sobre o anticristo, falamos um pouquinho sobre os aliados do dragão, né? A besta que sobe do mar e a besta que vem da terra. Bom, e hoje daremos prosseguimento, então, na pessoa do anticristo e, enfim, a última tentativa do mal se estabelecer no mundo. Bom, vamos orar e assim dar início à nossa escola bíblica dominical neste domingo de eleições, um pouco corrido, mas nós não podemos deixar de estudar as Escrituras, de estudar na nossa escola bíblica. Oremos. Pai soberano, te louvamos por este momento, te louvamos, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado e até aqui o Senhor nos conduziu diante da tua vontade. Abra o nosso entendimento para que possamos aprender da tua palavra e aprendendo, Senhor, queremos praticá-la para a glória do teu nome. Prepara o nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, então para quem tem a revista, na nossa página 199, né, falamos aqui da pessoa, então, do anticristo. Quem é o anticristo, né? Nós já aprendemos que o anticristo significa aquele que se opõe a Deus ou aquele que se coloca no lugar de Deus, aquele que age como Deus, né? Seria um anticristo em dois sentidos, de se opor a Cristo e de querer imitar a Cristo para se passar por ele. Bom, e aqui o nosso comentarista diz que, de certo modo, a besta e o anticristo não são os mesmos personagens. Há uma confusão em alguns ramos do cristianismo em que entende que o anticristo e a besta são o mesmo personagem. O reverendo Leandro, né, e muitos outros escritores entendem que não, até porque são duas bestas e um só anticristo. As bestas, então, representam os sistemas que Satanás vai usar para perseguir a igreja, né? A esfera política, né? E a esfera religiosa. Tá? Então, são instrumentos ou sistemas que Satanás usará para perseguir a igreja, né? Aliança com o Estado e aliança com as religiões para perseguir a Igreja de Cristo. A besta sempre esteve em atuação neste mundo, ela nunca deixou de agir, né? Porém, nos tempos derradeiros, no final dos tempos, sua atuação será muito poderosa, ela agirá intensamente, tá? Com um poder muito, muito grande. Mas, nesse cenário, onde é que se encaixa o anticristo, né? Bom, aqui a ideia do nosso comentarista é que talvez ele esteja conectado com aquela cabeça ferida da besta que se levanta, ou seja, ele surge dela, né? A ideia é que ele surge dela, desta cabeça que foi ferida. Bom, de qualquer forma, ele será apenas o chefe do sistema que já existe. Então, o anticristo será o chefe de um sistema que já foi preparado, o cenário, né, já está montado para ele simplesmente liderar. Tá? Então, nós podemos até dizer que será uma espécie de personalização da besta em sua forma mais poderosa e destrutiva como jamais houve. Né? Então, a besta, o anticristo, ele é o grande personagem, o regente, o líder, né, desse sistema que irá perpetuar, não perpetuar, né, irá governar o mundo nos seus dias finais, irá liderar, né, as nações que recusarem seguir a Cristo. Né? A besta, então, ela, como nós já dizemos, ela simboliza todos os impérios mundiais anticristãos. Tá? E interessante que João descreve essa besta, né, como sendo aquela que era e que não é.
está lá em Apocalipse 17, 8. Né? E aqui nós podemos pensar, meus irmãos, e podemos voltar aqui, né, na história e pensar nisso na antiga Babilônia de Nimrod, né, lá na Síria, no território da Babilônia, de Nabucodonosor, no Império Medo-Persa e também no Império Greco-Macedônico. O que aconteceu com esses impérios? Né? Qual a relação disso com o que nós estamos estudando? Eles foram, mas já não são. Eram, mas já não são. Né? Mas subitamente, eles aparecem de novo na figura do Império Romano. Né? Note, esses impérios passaram, mas agora aparecem de novo, né, na figura do Império Romano e causam grande admiração dos homens, mas nenhum deles dura para sempre, pois quando um novo império se levanta, caminha para a destruição. Né? Apocalipse 17, 11. Hoje há novos impérios, né, e de certa forma são apenas ressurreições dos impérios anteriores. Então, assim como macedônico o greco-macedônico era dos babilônicos, né? Os romanos eram do greco-macedônico, né? Então, os impérios eles só se levantam para substituir os que já foram, tá? Apocalipse 17, 9 fala de 7 reis, né? O texto diz dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, terá de durar um pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Apocalipse 17, 10 e 11. Quem são esses 5 reis que já caíram? Talvez seja uma referência à Babilônia antiga, né? À Síria, à Babilônia moderna, aos Medopérsias, né? Aos greco-macedônico. E quem seria o rei que ainda vivia naquele tempo? Poderia ser Roma, entende-se que era Roma. O 7º, portanto, seria um reino posterior a Roma. Talvez sejam todos os reinos entre Roma né, e o anticristo personificado no papado, na OTAN, na URSS, que é a antiga União Soviética, nos Estados Unidos. De qualquer modo, o anticristo é o 8º rei. Tá? E nesse sentido, então, ele é personificação da besta, pois é uma das cabeças da besta. Então, isso é muito importante nós olharmos para a história. Né? Os impérios vieram um após o outro, né? Na verdade, substituindo aquele que saiu. Né? Apenas uma substituição daquele que saiu. Né? Entendemos na escatologia que a besta será esse 8º, né, rei que representa todos os demais impérios que passaram. Então, ela é uma personalização daquela cabeça ferida. Né? E o mais impressionante é que o anticristo será uma das cabeças que já existia. Tá? E qualquer que seja a resposta, meus irmãos, a princípio não passa de especulação. Muitas pessoas gostam de especular o Apocalipse, tá? Por não entenderem, por não compreenderem, né? Acharem difícil e aí acabam na especulação. Nós temos que olhar para a história, ver que muitas coisas já aconteceram, né? E então não jogar tudo no futuro, né? Mas entender que algumas coisas já passaram. Bom, com isso, como o anticristo, então, liderando, né, e colocando toda a sua garra, né, suas garras no mundo, nós teremos, então, a batalha do Armagedon. Tá? O anticristo, então, voltará com toda a sua força para perseguir os santos de Deus. Ele é a consumação do mal e tentará, de todas as formas, destruir o povo de Deus. Ele vai usar todos os métodos, meus irmãos, para fazer com que os eleitos ou os crentes, os cristãos, neguem ao seu Senhor. Quando se manifestar, será então o tempo da aprovação mais tenebroso, mais cruel, mais perverso que a Igreja de Cristo já enfrentou em todos os tempos.
não haverá uma perseguição maior ou pior do que essa que será promovida na Batalha do Armagedon, né? Ou nos dias derradeiros da igreja, no período do anticristo. O tempo da perseguição é limitado e até mesmo abreviado. Jesus disse isso, né? Se aqueles dias não fosse abreviado, nem mesmo os eleitos, né? Nem mesmo os eleitos suportariam, né? O que abrevia esses dias é a própria vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. No momento de sua vinda, ele destruirá o iníquo com o sopro da sua boca e pela manifestação da sua vinda. Segundo o Apocalipse, o anticristo será destruído na batalha do Armagedon. A palavra Armagedon vem do livro dos Juízes, capítulo 4 e 5. Naquele tempo, o povo de Deus era pequeno diante dos seus inimigos, mas a batalha que ocorreu no monte de Megido, né, ou Megido, os inimigos de Israel foram derrotados. Portanto, o Armagedon é o símbolo de todas as batalhas nas quais os crentes são inferiores a seus inimigos. Eles recebem, então, um livramento do Senhor. Tá? Essa batalha do Armagedon, então, irmão, representa aí todas as batalhas do cristão, né, que já enfrentadas, e nesse momento, então, o inimigo é esmagado sem qualquer esforço por parte do Senhor. Uma vez que Armagedon representa todas as batalhas de Israel contra povos poderosos, Israel sempre sendo a nação pequena, né? Ou o povo indefeso de Deus, era Deus quem lutava pelo seu povo. Então, ela representa todas essas batalhas do passado. Então, mas nisso o inimigo ele é esmagado pelo Senhor, né? O anticristo é lançado no lago de fogo, os homens que seguiram são mortos e as aves têm seu banquete, conforme diz lá Apocalipse 19, 20 e 21. A certeza que nós temos, meus irmãos, é que o inimigo do povo de Deus, o anticristo, cairá na vinda de Jesus. Ele não prevalecerá. Ele vai governar este mundo, vai liderar, vai enganar pessoas, vai perseguir ferrenhamente a igreja, mas uma certeza que temos é que o anticristo será vencido, será derrotado, será lançado no lago de fogo, né? Então, a vitória da igreja é certa. A igreja não poderá resistir ao seu poder, pois está escrito que terá poder para lutar contra os santos e vencer. Então, é uma batalha em que a igreja não terá como vencer. Cristo vencerá por nós. Cristo pelejará por nós, porque a batalha vai ser ferrenha, como nunca antes visto, né? E, portanto, a igreja não tem este poder de enfrentar o anticristo, né? Ela, então, depende totalmente de Deus para que essa batalha seja vencida, né? Bom, com isso, meus irmãos, nós temos, então, no nosso último parágrafo, a última tentativa do mal. E aqui está uma das questões que nós propusemos responder, né, neste estudo que nós fizemos, neste capítulo, né? No que diz respeito, por que Deus permite, então, as manifestações do anticristo, né? Uma pergunta. Como nós já vimos, podemos ler isso, a Bíblia diz que algo que o impede de manifestar. Então, Paulo explica isso, né? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, né? Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruição da manifestação da sua vinda. Está lá em 2 Tessalonicenses. Deus derrotará o anticristo facilmente. O Senhor anulará, vai aniquilá-lo de uma facilidade jamais vista, porque, né, o anticristo não terá como vencer a Deus, vencer a igreja, porque o Senhor entrará, né, com tudo, né? O Senhor virá para derrotar o inimigo da igreja, aquele que persegue-a, né? Aquele que luta para destruí-la. Então, o mal sabendo, né, o anticristo sabendo que o fim se aproxima, o diabo sabendo que o fim está próximo, ele vai tentar de todas as formas, nesses últimos dias, corromper o cristão, né, fazer com que ele se desvie dos caminhos do Senhor, fazer com que ele peque contra o seu Senhor e assim saia dos trilhos.
O Senhor dará vitória nesses últimos dias da igreja na terra, né? O Senhor guardará o seu povo, assim como o Senhor sempre venceu as batalhas do povo de Deus, porque o povo de Deus sempre foi um povo mais fraco nas batalhas, e o Senhor sempre venceu, né? A batalha do Armagedon não é diferente. Deus, né, vencerá para nós. O Senhor vencerá por nós. O Senhor lutará por nós e nos protegerá e vencerá essa batalha por nós. Então, Deus permitirá que este inimigo finalmente se manifeste numa espécie de encarnação maligna, para que fique bem claro que Deus é soberano. A manifestação do inimigo ao invés de destruir os planos de Deus, na verdade segue os planos de Deus e está neles o plano que ele seja destruído no momento da vinda de Jesus. Então o Senhor permite que ele se manifeste da maneira que ele se manifestou e se manifestará, para mostrar a soberania de Deus, que só Deus é quem pode decretar o fim de todas as coisas. Bom, concluindo, meus irmãos, não sabemos quando o anticristo se manifestará, mas bem pode ser que esteja às portas. Todas as transformações mundiais que têm acontecido no campo da economia, né? Podemos ver isso aqui no nosso Brasil, tanto discutido sobre isso, da tecnologia, da política, da religião e da moral, sugestionam que o mundo que está sendo preparado para a vinda deste homem, o anticristo. Estritamente falando, talvez seja este o único dos sinais que apontam para a vinda de Jesus, que ainda não se cumpre. Mas, ao que tudo indica, não deve estar muito longe. Devemos, então, ficar atentos, vigilantes, né? Porque o tempo está próximo, né? E nós temos que estar prontos para morrer por Cristo, se for preciso. Meus irmãos, os tempos do fim se aproximam. Os tempos finais se aproximam e, dentro em breve, isso acontecerá. O que nós temos que fazer como cristãos é estar vigilante, como Jesus ensinou isso em Mateus 24, e estar prontos, né, para atender o chamado do Mestre e assim, né, então, irmos ou seguirmos o caminho que o Senhor assim preparou para a igreja antes da fundação do mundo. E ele vencerá essas batalhas por nós, ele guerreará por nós e vencerá, né, quando o inimigo de nossas almas, sabendo que está próximo o fim, quando ele tentar de toda a sua força, com todo o seu empenho, destruir o povo de Deus, então o Senhor virá resgatar a sua igreja e virá julgar o falso profeta, o anticristo e as bestas e todos os aliados de Satanás. Meus irmãos, nossa proposta de hoje era concluir a aula, né? Porque nós ficamos faltando um pedacinho dessa aula na semana passada, né? Então, nossa proposta hoje era concluir. Caso você tenha alguma dúvida do que nós falamos, deixe só o seu recado, né? No grupo, no chat do YouTube aí, e nós responderemos, né? Se puder deixar o seu e-mail também, nós responderemos, tá? É muito importante tirarmos as dúvidas e não ficarmos com dúvidas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, abençoe você e sua família. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta este vídeo e ative o sininho para que você possa receber as programações da nossa igreja, culto e outros eventos que nós tivermos. E você é convidado, mais uma vez, convido vocês para estarem conosco presencialmente na rua Vilfredo Pareto, número 168, no Jardim Horizonte Azul, próximo ao final do ônibus 10, né? Nossa igreja fica no Jardim Horizonte Azul, estrada do M. Boimirim, sentido Embu-Guaçu. Funcionários públicos, vai até o final e estará perto da nossa igreja. Você é convidado a nos fazer uma visita, né? A congregar junto conosco, a ouvir a palavra junto conosco. Serão muito bem-vindos todos aqueles que vierem. Que Deus vos abençoe e lhes dê um ótimo domingo na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos.